Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira. E eu quero falar com vocês sobre a solenidade que foi realizada no Palácio do Planalto, intitulado "O Brasil está vencendo a Covid". Como assim? Vencendo a Covid? Eu te explico essa história já já. Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. E isso, obviamente, faz o nosso canal crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, nesta segunda-feira, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, recebeu um grupo de apoiadores, um grupo de médicos, inclusive, para defender a utilização preventiva da hidroxicloroquina, como sendo o manjar que vai salvaguardar e proteger toda a população brasileira contra a atual pandemia de Covid-19. Foram discursos inflamados, ataques à imprensa, e eu queria só colocar para vocês aqui a falácia que é uma solenidade política no momento de uma pandemia, em que o presidente não demonstra a menor sensibilidade em relação ao que está acontecendo no nosso país. Colocam logo um título: "O Brasil está vencendo a Covid". Como assim vencendo a Covid? Eu vou te mostrar aqui alguns dados do computador em relação ao levantamento que a Universidade Johns Hopkins faz diariamente em relação aos dados da Covid. Vê só aqui comigo. Atualmente no mundo são quase 24 milhões de casos de Covid-19, algo em torno de 820 mil mortes. E se você olhar no ranking à esquerda, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com 5 milhões e 700 mil casos e o Brasil logo em segundo com 3 milhões e 600 mil casos, beirando aí os 3 milhões e 700 mil casos. Se você olhar aqui abaixo desse número 820.286, você vai observar que os Estados Unidos, no ranking de morte, é o país com maior número de mortos, 178 mil, seguido ali de pertinho pelo Brasil, com 116 mil mortos. E aí, naturalmente, fica a pergunta: como é que nós estamos vencendo a Covid se nós somos o segundo país em número de casos no mundo e o segundo país em número de óbitos no mundo também? Bom, mas existem outros dados que eu quero te mostrar, como, por exemplo, os dados do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que vem acertando todas as previsões sobre a Covid-19. E esse mesmo instituto aponta para o seguinte fato no Brasil. O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, vinculado à Universidade de Washington, aponta que até o dia 1º de dezembro o Brasil terá algo em torno de 203 mil óbitos por Covid-19. Pois é, e é nesse cenário que a falácia institucionalizada do Palácio do Planalto tenta convencer a opinião pública que nós estamos vencendo a Covid-19. Bom, eu quero lembrar que lá em fevereiro o presidente da República chamou a pandemia de Covid-19 de uma gripezinha. E se você observar no vídeo onde o presidente da República na segunda-feira fala nessa solenidade, atrás dele está sentado o ex-ministro Osmar Terra, o deputado federal Osmar Terra, que disse no início do ano que a Covid-19 ia matar menos que a gripe sazonal mataria no Rio Grande do Sul. Ou seja, ia matar menos de 2.000 pessoas. Já vamos aí com 116 mil óbitos. Bom, é bom lembrar também que esse mesmo presidente da República que participa de uma solenidade política de enaltecimento da hidroxicloroquina é o mesmo presidente da República que lá no mês de maio publicou um decreto alterando quais eram as categorias profissionais que poderiam ser consideradas como essenciais e que poderiam furar o isolamento social. Foi aí que os governadores entraram no Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal disse que estados e municípios têm atribuições em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 concorrentes à União. Isso não quer dizer que a União não tenha as atribuições. O que o Supremo Tribunal disse foi que a União deveria se articular com estados e municípios para enfrentar a pandemia. O que é que o presidente da República fez? Lavou as mãos e disse que a bola estava com estados e municípios.
Ou seja, o presidente da República simplesmente virou as costas para o problema da pandemia. Em nenhum momento, desde o início da pandemia, lá em fevereiro, o presidente da República se articulou com os seus ministros no sentido de montar planos de enfrentamento da pandemia na saúde, na economia e até mesmo na educação. É bom lembrar que o Brasil demorou a buscar insumos para fazer os testes e ainda hoje é um dos países do mundo que menos testa para a Covid-19. É bom lembrar aqui o presidente da República com o Paulo Guedes queriam que o auxílio emergencial fosse de apenas R$200 e foi o Congresso Nacional que forçou para que fosse R$600. É bom lembrar que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, passou 1 ano e meio fazendo balbúrdia no MEC, deixando a educação totalmente à revelia, e nós não temos hoje um plano de enfrentamento na área educacional com milhões de jovens e crianças com o ano letivo completamente prejudicado. Simplesmente não há uma coordenação para o enfrentamento da pandemia. Cada um está agindo a seu modo. O presidente da República fazendo política já pensando na reeleição de 2022, pouco se lixando para as mortes da pandemia e tentando emplacar a hidroxicloroquina como o manjar que vai salvar o Brasil dessa pandemia. Governadores de estados e prefeitos também, cada um adotando as suas medidas, porque simplesmente não há uma coordenação central. E é nesse cenário que ainda querem vender a imagem de que nós estamos vencendo a pandemia de Covid-19. Parece piada. Na verdade, nós brasileiros vivemos uma enorme tragédia de termos um presidente completamente desarticulado, completamente desprovido de preparo para ocupar o cargo que ocupa, e nós estamos completamente num barco à deriva. Nós temos atualmente cerca de 3.600.000 casos, podendo chegar até o final do ano a 5 milhões de casos e a 200.000 mortes por Covid-19. Isso é um drama e que agora o presidente da República, junto com a sua equipe de comunicação, quer reverter essa imagem a partir de solenidades falaciosas que tentam vender uma imagem de que nós estamos vencendo o problema da pandemia, quando na verdade isso não é verdade. O presidente na solenidade, inclusive, falou da Índia, e eu quero mostrar para vocês que a Índia, segundo o presidente, utiliza bastante a hidroxicloroquina. Olha só como é que está a Índia no ranking da Covid-19, segundo a Universidade Johns Hopkins. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Índia tem 3.200.000 casos de Covid-19. E se você observar em relação ao número de mortos, a Índia já vai com quase 60.000 mortes por Covid-19. E aí eu quero dizer para vocês, de uma vez por todas, que nessa solenidade política, e é muito lamentável que se faça uma solenidade política em plena pandemia, quando um presidente não tem sequer a capacidade de se solidarizar com as vítimas da pandemia. Quem pediu 1 minuto de silêncio na solenidade foi uma médica, porque nem o presidente da República, nem o ministro da Saúde se sensibilizaram com as 116.000 mortes desse país. E aí eu quero lembrar vocês de uma vez por todas que nessa solenidade a imprensa foi atacada e os periódicos, as revistas científicas também foram atacadas, porque não embasam as decisões em relação à utilização preventiva da hidroxicloroquina. Eu quero dizer para vocês que se existisse um complô mundial em relação à não utilização da hidroxicloroquina, esse complô teria que comprar 500.000 cientistas, doutores, pesquisadores nessa área de atuação. Será que nós teríamos condições de subornar, de calar a boca de 500 mil de cientistas no mundo que estão dizendo que o isolamento social continua sendo a melhor alternativa? Então, quer dizer, existem coisas que nós temos que ser bastante racionais. A Alemanha, por exemplo, flexibilizou a saída do isolamento em escolas para a volta às aulas e o número de casos já começou a aumentar. A Itália andou flexibilizando também as medidas de isolamento, inclusive com a realização de shows musicais, e a Itália voltou a ter mais de 1.000 mortos por dia. Então eu insisto na tese de que, para nós acreditarmos que existe uma teoria da conspiração em relação à hidroxicloroquina,
nós teríamos que calar a boca de 500 mil de pesquisadores pelo mundo inteiro para não denunciarem esse complô. É muita infantilidade das pessoas acreditarem nesse tipo de posição. É por tudo isso que nós devemos pensar muito bem em relação à escolha dos nossos dirigentes. Nós devemos sair da superficialidade da análise para escolher os nossos representantes, porque nós corremos o risco de colocar pessoas insanas no poder. E pessoas insanas no poder em momento de fragilidade, como o momento atual de enfrentamento da pandemia, é um perigo. Por quê? A ação dessas pessoas resulta em morte da população. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.